E se o seu maior inimigo olhasse nos seus olhos e se apaixonasse por você sem saber quem você é? Antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo? Comenta aqui embaixo, já deixa o seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque hoje você vai conhecer uma mulher que voltou como repórter, mas queria muito mais do que uma boa matéria. Ela queria justiça, ou vingança. Talvez as duas coisas. A câmera pendia discretamente sobre o ombro. O crachá da emissora tremulava preso à gola de sua blusa de seda. Mas o que realmente pesava era o que ela carregava por dentro. Uma história que ninguém mais lembrava, exceto ela. Beatriz Medeiros estava de volta. 10 anos depois de sumir daquela cidade sem deixar rastros. 10 anos depois da tragédia que destruiu tudo o que ela conhecia. Mas agora, ela não era mais a filha humilhada, a garota que chorou no banco de trás de um carro com a alma em pedaços. Agora, ela era a jornalista, a repórter de um dos maiores telejornais da capital. E por ironia, ou capricho do destino, a pauta mais importante da semana era justamente ali, na mansão dos Vasconcelos. A mesma mansão que um dia foi palco da sua vergonha. Ela descobriu o evento por acaso, folheando a lista de coberturas da emissora. O nome da família saltou aos seus olhos como uma sentença. Evento de gala, lançamento beneficente da Fundação Vasconcelos. Por um segundo, achou que era brincadeira do universo. Mas então, sorriu. Amargo, perigoso. Era a chance perfeita. Beatriz moveu peças discretas nos bastidores. Acionou uma produtora que devia favores. Derrubou o nome de um colega escalado. Criou o próprio espaço na pauta. E quando viu seu nome na lista oficial, soube que não havia mais volta. Naquela noite, a cidade inteira estaria de olhos voltados para os Vasconcelos. Mas apenas um olhar importava: o de Leonardo. Ela passou os últimos dias planejando cada detalhe. O vestido, o tom da maquiagem, até o estilo do coque preso com descuido intencional. Não era apenas aparência, era uma armadura. O carro da emissora estacionou discretamente diante da mansão. O ar frio da noite pareceu segurar a respiração quando Beatriz desceu, equilibrada nos saltos altos, o vestido vermelho cortando a escuridão como uma promessa silenciosa. Nenhum repórter se vestia assim. Mas ela não era uma repórter comum. Com a câmera a postos e a credencial visível, cruzou os portões principais como se estivesse ali para cobrir o evento. E estava. Mas a cobertura que ela queria era pessoal. Os lustres de cristal iluminavam o salão como se cada brilho fosse uma lembrança. Os risos, os brindes, os vestidos caros, tudo igual. Tudo exatamente como ela lembrava. Só que agora, ela era a estranha com o microfone na mão e uma missão no coração. Ela caminhava entre os convidados anotando nomes, registrando cenas, mas sempre com os olhos procurando. Até que o viu. Leonardo Vasconcelos. O homem que destruiu sua família com uma assinatura e um silêncio. O herdeiro do império que a engoliu viva sem piscar. Ele estava ali, mais bonito do que a memória permitia. Traje sob medida, copo de uísque nas mãos e um olhar que cortava o ambiente como lâmina afiada. Ele não a reconheceu, mas olhou, longamente. Beatriz susteve o ar. Foi só um segundo. Um segundo que pareceu eternidade. Ela desviou o olhar e fingiu anotar algo no celular. O coração batia rápido demais. O plano era simples: permanecer no controle, gravar as imagens, fazer a entrevista, reacender o passado só o suficiente para vê-lo queimar. Mas havia algo nos olhos dele, algo que a desestabilizava. Leonardo continuava olhando e se aproximava. Beatriz sabia, era o começo de algo que jamais estaria sob controle. 10 anos antes, naquela mesma casa, Beatriz havia sido desfeita em silêncio. Na época, ela tinha apenas 19 anos e um amor cego no peito. Seu pai era contador da família Vasconcelos, fiel, leal, dedicado. Até o dia em que foi acusado injustamente de desvio de verbas. O escândalo explodiu como uma bomba e a cabeça dele foi entregue como prêmio à opinião pública, sem direito à defesa, sem chance de explicar.
Leonardo, o herdeiro brilhante e frio, nunca disse uma palavra, nem quando Beatriz implorou por uma conversa, nem quando ela tentou provar que tudo era uma armação. Seu pai morreu meses depois. A mãe, sem forças, mudou-se com ela para o interior. A família faliu, o nome virou vergonha e a dor virou promessa. Desde aquele dia, Beatriz jurou que voltaria, que olharia nos olhos de Leonardo e o faria sentir tudo o que ela sentiu, que o desarmaria com a mesma indiferença com que ele a descartou. E agora, ali estava ele, a metros de distância. "Boa noite", disse ele, parando bem diante dela. Beatriz ergueu os olhos devagar, medindo cada segundo do olhar dele, e respondeu com um sorriso leve, quase profissional. "Boa noite. Nos conhecemos?" Ela prendeu a respiração por dentro. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa. "Talvez de alguma cobertura", respondeu. "Faço matérias de eventos como esse há anos." Leonardo franziu o senho, sem tirar os olhos dela. "Estranho. Tenho a sensação de que te conheço de algum lugar." Ela sorriu de novo, mas o sorriso agora vinha da dor. "Isso acontece bastante. Rosto comum, talvez." Ele assentiu sem muita convicção. "Leonardo Vasconcelos", disse estendendo a mão. Beatriz olhou para a mão dele como se fosse uma arma. Por dentro, o coração gritava, mas por fora, ela era toda contenção. "Beatriz!" "Romanelli", mentiu. Tocou a mão dele. Um toque rápido, quente, clandestino. Leonardo recuou levemente, e por um instante, algo brilhou em seu olhar. Não era certeza, mas era incômodo. "Está gostando da festa?" Ela olhou ao redor, fingiu neutralidade. "Está tudo impecável, luxuoso, mas falta algo." "O quê?" Ela o encarou nos olhos e disse com a voz baixa, firme. "Verdade." O silêncio entre eles durou mais do que qualquer música. Leonardo não sabia o que responder. Ela, por outro lado, sabia que tinha vencido o primeiro round. Na sala ao lado, os convidados brindavam, dançavam, sorriam, mas naquele ponto do salão, onde uma repórter e um herdeiro trocavam palavras como se fossem lâminas, a história estava sendo reescrita. E embora Beatriz tivesse voltado com um plano claro, algo dentro dela começava a fraquejar. Porque encarar Leonardo era mais difícil do que ela imaginava. Não pela dor, mas porque ele ainda tinha o mesmo olhar de 10 anos atrás. Aquele olhar que, um dia, a fez acreditar em promessas. Agora, tudo o que ela queria era destruir qualquer vestígio daquele sentimento. Antes que fosse tarde demais, a música continuava tocando, suave, elegante, distante. Mas Beatriz só ouvia o som do próprio coração tentando manter o compasso. Ainda segurava o microfone desligado na mão, como se aquilo fosse um escudo. Frágil, inútil, quase simbólico. Leonardo Vasconcelos permanecia diante dela, curioso, atento, intrigado. Ele não fazia ideia de quem ela era. E isso era a parte mais cruel de todas. "Você trabalha com coberturas sociais?" Ele perguntou, inclinando-se levemente, a voz mais próxima do que ela gostaria. Beatriz fingiu arrumar algo na câmera. Evitar o olhar dele era, naquele momento, um ato de sobrevivência. "Às vezes", respondeu com naturalidade ensaiada. "Depende da pauta. Hoje o foco é no impacto social da fundação." Leonardo sorriu de lado. Um sorriso que sempre pareceu saber mais do que dizia. "Mas você não parece comum. Quero dizer, não como as outras repórteres que costumo ver por aqui." Ela respirou fundo. Era sempre assim com ele. Sempre essa forma sutil de envenenar elogios com veneno doce. "Talvez eu seja só discreta", rebateu, erguendo os olhos para ele. Leonardo a olhou com mais atenção. Seus olhos varreram o rosto dela, como se tentassem atravessar camadas de tempo, mas não chegou a lugar nenhum. "Seu nome é Beatriz Romanelli, certo?" Ela assentiu, e mentiu com um sorriso. Ele estendeu novamente o copo com uísque. Um gesto informal, mas no contexto, parecia um convite para algo mais íntimo. Ela recusou com um leve aceno.
Prefiro manter a mente clara enquanto trabalho. Leonardo sorriu outra vez. Pena. A melhor parte dessas festas é justamente esquecer que estamos todos fingindo alguma coisa. Beatriz sentiu a pele arrepiar. Ele não sabia o que dizia, mas dizia tudo. E você finge o quê? Ela devolveu, com a voz baixa, calculadamente neutra. Leonardo deu um passo para o lado, observando o salão. Por um instante pareceu sincero. Que tudo isso importa. Que o que fazemos aqui é relevante. Beatriz acompanhou o movimento dos olhos dele. Viu os empresários em conversas forçadas, os políticos exibindo sorrisos, os fotógrafos correndo atrás de cliques que seriam esquecidos na manhã seguinte. E importa? Ela perguntou. Não sei, ele respondeu, voltando a olhar para ela. Você me diz. É a sua matéria. Ela sorriu, mas dentro dela, a ferida pulsava. Queria dizer que nada daquilo importava, que ele havia destruído vidas e seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Que o pai dela foi enterrado em silêncio, enquanto Leonardo brindava em salões iguais àquele, mas se conteve, porque era cedo demais. Estou apenas registrando o que me entregam, respondeu. A verdade vem depois. Leonardo arqueou uma sobrancelha. A tensão entre os dois era quase visível. As palavras que trocavam vinham embaladas em outras camadas. Nada era o que parecia. E o que você vê quando olha para mim, Beatriz? Ele perguntou num tom quase provocador. Ela sentiu o sangue gelar. E então, devolveu. Um homem que carrega mais perguntas do que respostas. O olhar dele vacilou por um segundo, como se não esperasse aquele golpe, mas não se afastou. Pelo contrário. Você é boa nisso, disse. Em virar o jogo. É parte do ofício, ela disse, erguendo o microfone como se lembrasse de quem era ali. Mas naquele instante, nem ela tinha certeza. Leonardo a observou com um misto de estranhamento e admiração. Ela era diferente. Havia algo nela que incomodava, que provocava, que desafiava. A gente ainda vai se encontrar de novo hoje? Ele perguntou, meio casual. Beatriz piscou devagar. Sabia que o jogo tinha começado e que ele estava dentro sem nem perceber. Se depender de mim, a noite ainda está só começando. E então se afastou sem olhar para trás, deixando no ar o perfume, o peso da dúvida e um silêncio que dizia mais do que qualquer matéria jamais transmitida, porque aquela entrevista jamais foi ao ar. E talvez fosse melhor assim. O salão ainda pulsava com luzes, risos e brindes, mas Beatriz não ouvia mais nada. Precisava de ar. Precisava de silêncio. Precisava, por um instante, escapar da própria armadilha. Desligou o microfone, passou discretamente pelos garçons e seguiu por um corredor lateral até encontrar a porta de vidro que levava ao terraço. Abriu devagar, sentindo o vento frio tocar sua pele como um lembrete de que ainda estava viva. E em guerra. O ar ali fora tinha gosto de lembrança. As árvores ao longe, o cheiro da noite, o som abafado da festa. Tudo era tão familiar que doía. Quantas vezes ela sonhou em atravessar aquele mesmo corredor com dignidade? Quantas vezes pensou em voltar e mostrar que havia sobrevivido? Que não era mais a garota que implorava por justiça de joelhos? E agora, ali estava, sozinha, em pé, linda, mas tremendo por dentro. Apoiou-se no parapeito, fechou os olhos e respirou fundo. Fugindo da própria festa? Disse uma voz atrás dela. Beatriz se virou devagar. Leonardo, claro que era ele. Fugindo não, respondeu. Respirando. Ele caminhou até o parapeito, ficando a poucos passos dela. Precisa de permissão para isso? Permissão não, disse sem encará-lo. Coragem. Ele a observava com mais intensidade do que deveria. Você tem isso de sobra. Beatriz soltou um riso seco. É o que dizem. O silêncio caiu entre os dois. O vento bagunçava suavemente os fios soltos do cabelo dela. Ele observava como quem tenta lembrar de algo esquecido. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, depois de um tempo. Já está fazendo. Quem é você de verdade?
Beatriz olhou para ele. Pela primeira vez naquela noite, seus olhos se cruzaram no escuro sem reflexo de flashes, sem barulho ao redor. Apenas os dois. E uma pergunta que doía mais do que qualquer resposta. Por que essa pergunta agora? Porque você me provoca um incômodo bom, ele confessou. E isso não acontece sempre. Beatriz mordeu o canto do lábio, sustentando o olhar dele. Talvez eu só seja um reflexo do que você tenta esconder. Leonardo sorriu, inclinado no parapeito. E o que você acha que eu escondo? Ela se aproximou um passo. Não o suficiente para tocá-lo, mas o bastante para que ele sentisse a presença dela. O calor. Culpa. Dúvidas. Silêncios antigos. Ele engoliu em seco. Você fala como se me conhecesse. Talvez conheça, sussurrou. A resposta ficou no ar, tremendo entre os dois. Ele deu um passo, encurtando ainda mais a distância. Me diz, Beatriz, por que você realmente veio? Ela desviou o olhar. O plano, o disfarce, a pauta. Tudo parecia pequeno agora. Talvez para lembrar quem eu fui, disse. Ou quem eu deixei de ser. Leonardo levantou a mão devagar, como quem toca uma lembrança. Encostou levemente em uma mecha de cabelo dela, que o vento insistia em soltar. Você me dá a sensação de déjà vu, ele murmurou. Como se eu tivesse te perdido, antes mesmo de saber quem você era. Beatriz sentiu a pele inteira se arrepiar. Era só um toque, tão breve, mas tão profundo que seu corpo gritou por dentro. Ela fechou os olhos, deixou-se ficar ali por um segundo, só um, depois recuou. Acho melhor voltarmos, disse com a voz firme, embora trêmula por dentro. Ele assentiu, mas não se mexeu. Eu quero te ver de novo. Ela olhou para ele agora com uma expressão que misturava desafio e fraqueza. Vai me ver. Mais do que imagina. E então passou por ele, deixando o perfume, o calor e o fantasma de um beijo que quase aconteceu. De volta ao salão, Beatriz caminhava com passos lentos, tentando recuperar o ar. Mas algo dentro dela havia mudado. O plano seguia. A missão não tinha fim. Mas agora, o jogo tinha um novo risco. Ela mesma. As luzes do salão pareciam mais intensas quando Beatriz voltou do terraço. Mas não era por causa dos refletores. Era ela. Algo nela havia mudado. O olhar estava mais firme. O corpo mais ereto. A armadura invisível parecia ter ganhado uma camada extra. Mas por dentro, tudo estava em desordem. O toque de Leonardo ainda ardia na memória. A voz dele, o jeito como a olhou, como se estivesse prestes a descobrir tudo. Ou a esquecer quem era. Ela precisava retomar o controle. E rápido. Com licença, Beatriz. Chamou uma produtora da equipe. Sim? O cerimonial vai liberar as entrevistas com os anfitriões daqui a 10 minutos. Quer ajustar a câmera? Beatriz assentiu. Era isso que precisava. Foco, frieza, profissionalismo. Voltar ao plano. Mas antes que pudesse dar um passo, ouviu a risada. Clara, longa, alta demais para ser natural. Beatriz virou o rosto em direção ao som. E a viu. Natália. Vestido branco justo, cabelo impecável, sorriso ensaiado. A ex-noiva de Leonardo. Ela estava de braços dados com um empresário conhecido da cidade. Mas os olhos estavam todos voltados para Leonardo. E agora, para Beatriz. As duas se viram ao mesmo tempo. Não houve palavras, nem necessidade. O primeiro embate foi apenas um olhar. Beatriz sustentou. Natália apertou os lábios. O jogo havia começado. Minutos depois, no momento das entrevistas, Leonardo se posicionou ao lado do pai, prontos para falar com a imprensa. Beatriz segurava o microfone. Sabia que teria que entrevistá-lo. Sabia que teria que manter o disfarce, mesmo quando tudo em si tremia. Natália se aproximou com um copo de champanhe na mão, fingindo naturalidade. Parou bem ao lado da câmera e sorriu. Precisa de ajuda com o enquadramento? Perguntou a Beatriz com um tom doce demais. Beatriz olhou para ela e respondeu no mesmo tom. Está ótimo, obrigada. Já tenho bastante prática em capturar aparências. Natália ergueu as sobrancelhas.
Imagino. O jornalismo está cada vez mais teatral, não acha? Concordo. Às vezes parece que os personagens saem do palco direto para a vida real. Rebateu Beatriz, sem desviar os olhos. Leonardo observava a cena curioso. Vocês se conhecem? Perguntou. Ainda não, disse Natália, estendendo a mão. Natália Bernardes. Beatriz Romanelli, respondeu, tocando a mão da outra mulher com um aperto firme. O silêncio entre as duas era ensurdecedor, e Leonardo sentia o ar rarefeito. A Natália é uma amiga de longa data, explicou ele como se quisesse dissipar alguma tensão. Imagino, disse Beatriz. As amizades mais antigas sempre sabem onde pisar. Natália sorriu. E as mais recentes costumam esquecer que o terreno é conhecido. Leonardo soltou um riso desconfortável. Acho que as duas estão indo longe demais por uma primeira conversa. Beatriz desviou o olhar e voltou a ajustar o microfone. Não se preocupe, Sr. Vasconcelos. Isso não vai ao ar. Natália inclinou-se e sussurrou para que só Beatriz ouvisse. Ele sempre se interessa por novidade, mas volta para casa com o que é familiar. Beatriz sorriu, controlando a pulsação. Que bom que você se considera lar. Eu, por outro lado, sou o incêndio. E antes que Natália pudesse responder, Beatriz deu o comando. Gravando em 3, 2, 1... A entrevista foi breve, fria, técnica. Leonardo respondeu com classe, mas os olhos escapavam vez ou outra em direção a Beatriz. Ela percebeu. E Natália também. Ao final da gravação, o pai de Leonardo se afastou para falar com a imprensa internacional. Leonardo ficou ali, imóvel por alguns segundos. Você é diferente, disse ele baixinho. Tem algo em você que... Beatriz o cortou. Que te assusta? Ele franziu o senho surpreso. Que me prende? Ela engoliu seco. Sentia a presença de Natália ainda por perto. A tensão no ar era quase sólida. Cuidado com o que prende, Leonardo, disse. Às vezes, são armadilhas disfarçadas de fascínio. E saiu, sem olhar para trás. Nos bastidores, Natália segurava a taça com mais força do que gostaria. Sabia reconhecer uma ameaça quando via uma, e Beatriz era uma ameaça real. Elegante, segura, provocadora. Uma mulher que sabia exatamente onde pisava, mesmo que fingisse não saber. Mas Natália não estava disposta a perder, não sem lutar. Na van da emissora, horas depois, Beatriz se recostou no banco, exausta. A festa ainda estava acontecendo, mas sua missão daquela noite havia acabado. Ou não, porque algo havia mudado. Agora, não era apenas Leonardo que estava inquieto, Natália também estava. E isso era só o começo. O salão havia mudado de tom. As luzes estavam mais suaves, a música mais lenta, os convidados mais relaxados. Era o momento da dança. Beatriz caminhava entre os arranjos de flores e taças de champanhe como quem atravessa um campo minado. Já havia feito sua parte. Já tinha o material da entrevista. Já tinha provocado mais do que devia. Poderia ir embora. Mas ficou. Por quê? Talvez por orgulho. Talvez por raiva. Talvez porque sentia que ainda não havia terminado o que precisava fazer. Ou talvez porque o olhar de Leonardo a procurava em cada canto da sala. Beatriz, ele disse, aproximando-se por trás. Ela sentiu antes de ouvir. Aceita dançar comigo? Ela se virou devagar, fingindo surpresa. Achei que esse tipo de convite estivesse reservado às amigas de longa data. Ele sorriu, com aquele mesmo canto da boca que misturava charme e desafio. Hoje resolvi arriscar o novo. Beatriz hesitou por meio segundo, depois estendeu a mão. Os dedos dele tocaram os dela, e pela primeira vez em 10 anos, ela sentiu o toque dele sem o peso do passado, sem a proteção da dor, sem o escudo do microfone. Era pele com pele. Era toque de verdade. Leonardo a conduziu até o centro do salão, onde outros casais já se movimentavam em ritmos suaves. A orquestra tocava um jazz antigo, daqueles que preenchem o ar com uma nostalgia que não se pode nomear. Ele a puxou delicadamente pela cintura. Ela colocou a mão no ombro dele. Você dança? Ele perguntou. Mais do que imagina.
respondeu. Os corpos se encaixaram com um tipo estranho de naturalidade, como se já tivessem feito aquilo antes, como se o tempo não tivesse passado, como se o passado não estivesse ali, gritando entre eles. Você é uma mulher interessante, Beatriz, disse ele, olhando em seus olhos. Espero que isso não seja uma cantada elegante, respondeu com ironia doce. É uma constatação. Você me intriga. Gosta de ser intrigado? Só quando o mistério vale a pena. Beatriz sustentou o olhar. A música os envolvia. As luzes giravam devagar, mas por dentro, ela sentia o mundo parar. E o que você espera descobrir? O que esconde esse seu sorriso? Ele apertou de leve a mão dela. E o que tem por trás desse olhar firme demais? Beatriz piscou devagar. Estava perdendo o controle. E sabia. E se for só uma repórter tentando fazer seu trabalho? Leonardo se aproximou um pouco mais. Você não é só uma repórter. Como pode ter tanta certeza? Porque repórteres fazem perguntas. E você parece guardar todas as respostas. Aquilo a tocou de um jeito que ela não soube explicar. Ela sorriu. Mas era um sorriso triste. Às vezes, guardar respostas é o que nos protege de perguntas que ninguém está pronto para ouvir. Leonardo a olhava com mais atenção agora. Havia algo nele que começava a enxergar por trás do que ela tentava esconder. Você já me viu antes, não é? A pergunta veio como uma faca. Beatriz congelou, mas disfarçou com um giro elegante no meio da dança. Voltou ao centro, retomou a posição, manteve a compostura. Talvez em algum evento antigo, disse. Eu cubro muitas festas. Gente como você sempre aparece nelas. Ele sorriu, mas o olhar não cedia. Você fala como quem carrega uma mágoa antiga. Eu só carrego memória boa. O resto, deixo para os tolos. Leonardo a segurou com mais firmeza. O toque dele agora era diferente. Menos formal, mais real. Você está me deixando louco, Beatriz. Ela riu, mas era uma risada trêmula. Então estamos empatados. A música chegava ao fim. E o corpo dela já não obedecia à razão. O coração batia descompassado, as mãos suavam, os olhos ardiam, e tudo dentro dela gritava para que fugisse dali, mas não conseguiu. Obrigado pela dança, disse ele, encostando os lábios no rosto dela num beijo quase inocente. Quase, mas que queimou como se fosse um incêndio. Ela recuou um passo, sorriu, até a próxima matéria, e saiu. De novo, mas dessa vez com o peito em frangalhos, porque aquele toque não estava nos planos. E o pior, ela queria mais. Do outro lado do salão, Natália observava a cena com um copo cheio e o coração vazio. Leonardo nunca tinha olhado para ela daquele jeito, nunca dançado daquele jeito. Beatriz era uma repórter qualquer, mas ao mesmo tempo não era. E isso a feria mais do que ela gostaria de admitir. Ela recuou um passo, sorriu, até a próxima matéria, e saiu. De novo, mas dessa vez com o peito em frangalhos, porque aquele toque não estava nos planos. E o pior, ela queria mais. E ponto final. Beatriz havia voltado à sala lateral, onde a equipe da emissora fazia os últimos ajustes. A van ainda estava estacionada do lado de fora, e alguns cinegrafistas recolhiam cabos e equipamentos. Ela fingia revisar as imagens no tablet, mas a verdade era que tentava respirar, sozinha, em silêncio, com as mãos trêmulas ainda sentindo o calor do toque de Leonardo. Tá tudo bem? Perguntou a produtora. Tá sim, só cansada, respondeu seca demais. A produtora não insistiu. Beatriz passou uma água no rosto, ajeitou o cabelo e voltou ao salão, decidida a pegar mais algumas imagens e encerrar de vez aquela cobertura que estava corroendo suas defesas. Só que o destino ainda não tinha terminado com ela. Do outro lado do salão, ele entrou. Eduardo, sem aviso, sem cerimônia, sem perdão. O terno escuro realçava a postura firme. O olhar era o mesmo, direto, cortante, mas havia algo mais. Uma mágoa antiga e, ao mesmo tempo,
uma provocação ensaiada. Beatriz congelou por um segundo. Um só. Mas foi o suficiente para Leonardo perceber. Está tudo bem? Ele perguntou, aparecendo ao lado dela. Ela demorou a responder. Tentou desviar os olhos, mas não conseguiu. Tá sim, mentiu. Leonardo seguiu o olhar dela e viu Eduardo se aproximando do bar. Você conhece ele? Beatriz respirou fundo. Já entrevistei antes. Setor de tecnologia, se não me engano. Era mentira, mas dita com tanta firmeza que até ela quase acreditou. Leonardo assentiu. Estranho. Eu também tenho a sensação de que já o vi antes. Eduardo virou como se sentisse os olhos sobre si, e então a viu. Beatriz. Os dois se encararam, e naquele instante, tudo o que estava escondido vibrou no ar como eletricidade. Eduardo caminhou até eles. Cada passo era uma ferida antiga se reabrindo. Boa noite, disse ele com um leve sorriso nos lábios. Não imaginei te encontrar aqui, Beatriz. O nome. Sem pseudônimo, sem disfarce. Leonardo franziu o senho. Beatriz. Medeiros? Silêncio. Ela engoliu seco. Ele tá confundindo. Beatriz Romanelli. Já me chamaram de muita coisa por aqui. Mas Eduardo não recuou. Ah, claro. Romanelli. Perdão, me enganei. Mas não havia perdão no olhar dele. Leonardo olhou de um para o outro, claramente desconfortável. Vocês se conhecem de onde? Beatriz apertou o microfone na mão. Estava suando, mas manteve o sorriso. Algumas feiras, eventos de imprensa. Brasília, acho. Não lembro direito. Eduardo girou o copo na mão sem beber. Difícil esquecer uma cobertura como aquela, né? Beatriz sentia as mãos tremendo. Queria gritar, queria correr, queria que ele sumisse dali. Mas não podia. Não agora. A memória falha quando não importa, respondeu com doçura forçada. Leonardo não dizia nada, mas observava tudo. Bom, disse Eduardo, voltando o olhar para ele. Parabéns pelo evento. Elegante como sempre. Mas vejo que a empresa continua atraindo figuras interessantes. Beatriz ergueu os olhos. Algumas figuras preferem se esconder, disse ela. Outras aparecem quando ninguém pediu. Eduardo sorriu. E algumas têm o dom de transformar tudo em espetáculo. Você sempre teve talento para isso, Beatriz. O silêncio entre os três era quase sufocante. Leonardo pigarreou, desconfortável. Com licença, vou falar com meu pai. Preciso liberar uma coletiva para amanhã cedo. Ele saiu, e os dois ficaram. Eduardo a olhou por mais um instante e depois disse baixo: Isso aqui vai dar ruim, você sabe disso, né? Beatriz não respondeu. Tá brincando com fogo, Bia. E dessa vez, não é só você que vai se queimar. Ela ergueu o queixo. Eu sei exatamente o que tô fazendo. Duvido. E foi embora. Beatriz ficou ali, parada. O salão em volta seguia em movimento. Gente rindo, brindando, dançando, mas ela estava em outro lugar, com a alma voltando para o dia em que viu Eduardo pela última vez. O dia em que tudo começou a ruir. E agora, ele tinha voltado. E com ele, o passado que ela tentou enterrar, mas que ainda respirava. E agora, respirava mais forte do que nunca. O salão havia perdido o brilho. Não por fora. Os lustres ainda pendiam reluzentes, as taças continuavam tilintando e a música seguia delicadamente ao fundo. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Beatriz sentia os ombros pesarem como se carregasse a própria história inteira em cima do vestido. Cada passo exigia cálculo, cada olhar, vigilância. A presença de Eduardo havia rasgado o véu entre o passado e o presente, e Leonardo estava cada vez mais perto de ver. Ela caminhava pelo salão como se procurasse um ângulo melhor para a próxima imagem, mas no fundo buscava ar. Um pouco de paz, um intervalo, mas não teve tempo. Você tem certeza de que quer continuar com isso? A voz de Eduardo soou baixa ao lado dela, como um sussurro que queimava. Beatriz não olhou. Você não devia estar aqui, mas estou. E diferente de você, não finjo ser outra pessoa. Ela girou devagar o rosto.
o olhar firme. E o que você acha que eu tô fazendo? Brincando de teatro. Só que o palco é real e as consequências também. Beatriz apertou os lábios. Cuida da sua vida, Eduardo. Ele deu um meio sorriso. Eu tô cuidando. Por isso tô aqui. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Leonardo apareceu. E a tensão no ar se multiplicou por 3. Vocês estão bem? Perguntou tentando soar casual. Beatriz forçou um sorriso. Conversa antiga, disse. Nada demais. Conheço esse tipo de conversa, respondeu Leonardo olhando para Eduardo. Fala pouco, mas diz muito. Eduardo ergueu a taça, como se brindasse a frase. Algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta. Mas deveriam, retrucou Leonardo. Eu gosto de clareza. Beatriz sentiu o chão balançar. Precisava retomar o controle. Leonardo, tem um pessoal da imprensa te esperando ali no lounge. Quer que eu te acompanhe? Ele não respondeu de imediato. Continuou observando os dois, como quem tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que ninguém lhe deu. Daqui a pouco eu vou. Agora quero entender o que está acontecendo aqui. Beatriz tentou sorrir. Não está acontecendo nada. Eduardo deu um passo à frente com ironia no olhar. Impressionante como você continua boa nisso. Leonardo franziu a testa. Boa em quê? Eduardo encarou Beatriz. Em se esconder. Beatriz sentiu o rosto esquentar. O coração batia tão alto que parecia ecoar no salão. Leonardo olhou para ela. Do que ele está falando? De nada, respondeu rápido. Só provocação. Eduardo se aproximou mais de Leonardo, agora num tom mais baixo, quase cruel. Cuidado, Léo. Às vezes o que a gente acha que é paixão é só culpa disfarçada de desejo. Leonardo se afastou um passo. O que você está insinuando? Eduardo sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Nada. Só observações de quem já viu essa história antes. E então, simplesmente, saiu. Leonardo permaneceu parado, o olhar perdido em algum ponto entre as taças e as lembranças. Beatriz sentia o coração se contorcer. Me desculpa, disse ela quase num sussurro. Ele olhou para ela, com os olhos mais escuros do que antes. Você está escondendo alguma coisa? Ela hesitou por um segundo a mais do que deveria. Tô escondendo cansaço. Essa festa parece que não acaba nunca. Ele não sorriu, apenas assentiu, como quem anota algo internamente. Às vezes, a gente finge tanto que esquece de quem é. Ou lembra, rebateu. Você me confunde, Beatriz. Não é a primeira vez que ouço isso. Ela tentou sair, mas ele segurou de leve o braço dela. O toque foi suave, quase gentil. Se tiver alguma coisa que eu deva saber, me diz. Ela o encarou. Por dentro, tudo gritava. Mas por fora, não tem nada, Leonardo. Ele soltou o braço dela. Pena, eu queria muito acreditar em você. Beatriz andou rápido até o hall. Passou pelo espelho do corredor, mas não teve coragem de se olhar. Porque sabia, a mulher ali refletida já não era só a repórter, era a filha, a amante em silêncio, a vingadora em crise e talvez a próxima a cair. O relógio do salão marcava quase meia-noite. Os convidados começavam a se despedir. A orquestra já tocava em volume mais baixo e os garçons recolhiam taças vazias com a pressa educada de quem queria encerrar a noite sem chamar atenção. Beatriz sentia o corpo exausto, mas era a alma que pesava. Leonardo apareceu ao lado dela sem anúncio, com um olhar firme demais para a hora que era. Preciso falar com você. Agora. Ela respirou fundo, tentou sorrir. Leonardo, acho que já teve conversa demais por hoje. Não para mim, me dá 5 minutos. Onde? Vem. Ele não esperou resposta. Já caminhava na frente. E ela... foi. Atravessaram um pequeno corredor lateral até uma sala fechada, usada para reuniões rápidas durante os eventos da família. Uma sala discreta, iluminada por abajures baixos, com uma mesa de madeira escura no centro e uma poltrona próxima à estante. Leonardo fechou a porta. A música do salão ficou distante, abafada. Ali dentro, o mundo era outro.
Beatriz ficou de pé, perto da parede. Ele, no centro da sala. Um silêncio incômodo se instalou. O que você quer saber? Ela perguntou, tentando manter o tom leve. Quem é você, Beatriz? Ela sorriu sem humor. A pergunta de sempre. Não, agora eu quero resposta. Ela cruzou os braços. Já disse, repórter, cobertura, evento. E o Eduardo? Ela travou por um segundo. Conheci em Brasília. Muita gente se conhece em Brasília. Ele te chamou pelo nome verdadeiro. Já te falei que... Chega de jogo. A voz dele saiu mais firme, mas não foi agressiva. Foi sincera, cansada, quase ferida. Beatriz abaixou os olhos, o coração disparado. O plano, o maldito plano, já não fazia sentido ali dentro. Leonardo deu um passo à frente. Você apareceu do nada. Me encarou como se me odiasse. Depois me olha como se me conhecesse. E agora, tá aqui, se escondendo atrás de respostas vazias. Eu não tô me escondendo, disse baixo. Tá sim. E eu tô tentando entender por quê. Ela ergueu os olhos. Os dois estavam próximos, perto demais. Porque tem coisas que você não entenderia. Me explica. Porque tem coisas que você não lembraria. Me faz lembrar. Beatriz sentiu os olhos arderem, o peito apertado, a vontade insana de gritar tudo, juntar as peças por ele, mostrar as feridas, mas ao mesmo tempo, o medo. Porque se dissesse, ele poderia recuar, e ela não estava pronta para perdê-lo, mesmo sem tê-lo. Eu não vim aqui para isso, sussurrou. Então, por que veio? Ela deu um passo para trás, mas ele se aproximou. Por que voltou, Beatriz? Ela tentou responder, mas não conseguiu. Os olhos dele estavam nela, na boca, no pescoço, no passado inteiro que ele ainda não sabia. E então, o silêncio virou impulso. Leonardo ergueu a mão, tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Um toque leve, cauteloso, como se pedisse permissão sem palavras. Ela não se afastou. Os rostos se aproximaram. O ar entre eles era quente, denso, elétrico. Os lábios quase se tocaram. Quase. Mas Beatriz recuou no último instante. Um passo, um suspiro, um corte. Não posso, disse a voz embargada. Por quê? Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar. Você sente, ele disse. Eu vi. Ela respirou fundo. Sentir não é o suficiente. Então o que é? Ela olhou para ele. O rosto sério, o olhar molhado. Verdade. Leonardo assentiu devagar, mas não disse mais nada. Ela caminhou até a porta, sem se virar, e saiu da sala, deixando para trás o perfume e a pergunta que ainda queimava no ar. No corredor, Beatriz encostou na parede e fechou os olhos. Não havia mais como fingir que controlava tudo. Aquela noite tinha ido longe demais, e ela também. Beatriz desceu os degraus da varanda como se fugisse de algo invisível. Ou talvez, fugisse de si mesma. O ar lá fora estava mais frio. O portão da frente já começava a se esvaziar com carros indo embora, e convidados agradecendo por mais uma noite perfeita na mansão dos Vasconcelos. Mas, para ela, nada estava perfeito. Abriu a bolsa, procurou o celular, tentou chamar a van da emissora. As mãos tremiam, o peito ardia, tudo dentro dela pedia distância. Distância dele, distância do passado, distância do que sentia. E não queria sentir. Ouviu passos atrás de si, não precisava olhar. Sabia que era ele. Vai embora sem se despedir? A voz de Leonardo veio baixa, mas firme. Ela não respondeu. Achei que a repórter sempre fosse a última a sair. Insistiu. Beatriz se virou devagar. Já capturei o suficiente. A matéria está pronta. E você? Ela hesitou. Eu não faço parte disso aqui. Não pareceu isso hoje à noite. Eu estava trabalhando, Leonardo. Ele se aproximou mais um passo, o olhar mais calmo, mas também mais profundo. Trabalhando quando me tocou no terraço? Quando dançou comigo? Quando quase me beijou naquela sala?
Beatriz fechou os olhos por um segundo. Só um. Mas foi o bastante. Não sei o que você quer ouvir. A verdade. Ela riu, sem humor. A verdade não cabe nessa festa. E nem em você. Ela o encarou. Você não tem ideia de quem eu sou. Então me mostra. Por quê? Leonardo parou diante dela. Porque tá doendo em você. Eu vejo. Você se esconde o tempo inteiro, mas quando acha que ninguém tá olhando, seu olhar muda. Seu corpo treme. Sua voz falha. Ela engoliu seco. Eu tô cansada. De mentir? Ela recuou. De tentar manter o controle. Leonardo a observava com cuidado. Não havia julgamento no olhar dele. Havia compaixão. Me diz uma coisa, disse ele. Você sente alguma coisa por mim? Beatriz hesitou. A pergunta era simples, mas a resposta era tudo. Sinto. Então por que não me deixa me aproximar? Porque você é o motivo de tudo isso. Tudo o quê? Ela respirou fundo. Do que eu me tornei, do que eu perdi, do que eu tive que construir em cima dos escombros da minha vida. Leonardo ficou em silêncio. Beatriz continuou. Você não lembra, né? Do quê? De mim. Ele olhou nos olhos dela, buscando, vasculhando. Mas não achou. Não. Ela sorriu. Era um sorriso triste, derrotado. E é por isso que dói. Leonardo tentou tocá-la, mas ela recuou um passo. Beatriz, eu preciso ir. Você não vai. Não faz isso. Eu não vou te deixar sair assim. Você tá fugindo. E eu tô aqui. Ela abaixou o rosto. Um soluço preso na garganta. As mãos trêmulas. Ele deu mais um passo. E mais um. Agora estavam perto de novo. Perto demais. Ela chorava. Silenciosamente. Como quem não queria ser vista, mas já não podia mais esconder. Leonardo ergueu a mão e tocou o rosto dela. Devagar. Sem invadir. Só estando ali. Seja quem for, o que for. Você não precisa fingir agora. Ela fechou os olhos. Eu tô tentando. Mas já não sei se consigo. Então para de tentar. Só fica. Ela respirou fundo. Se entregou àquele toque por alguns segundos, mas logo se afastou. Eu não posso. Me diz por quê. Ela olhou para ele. Porque eu ainda quero me vingar. O silêncio caiu como um tapa. Leonardo não se mexeu. Ela então completou com a voz trêmula. Mas parte de mim só quer ser amada de verdade, pela primeira vez. Ele não respondeu. Só olhou para ela com um misto de dor e ternura. E naquele olhar, ela começou a ruir por dentro. Porque tudo o que construiu estava desmoronando. Devagar, silenciosamente, como ela. A mansão estava quase vazia. Os garçons recolhiam os últimos copos. Os músicos guardavam seus instrumentos. O pai de Leonardo já havia subido para os quartos. Do lado de fora, o portão de ferro rangia de leve com o vento da madrugada. Mas ali, no jardim dos fundos, onde as luzes eram mais baixas e o mundo parecia suspenso, duas pessoas permaneciam. Beatriz sentada no banco de pedra. O vestido impecável já começava a pesar nos ombros. O coque frouxo, o batom apagado. Leonardo, de pé diante dela, silencioso, cansado. O Eduardo me chamou num canto antes de ir embora. Ele disse, sem rodeios, disse que você não é quem diz ser. Beatriz não respondeu. Disse que você voltou para me destruir. Ela abaixou o rosto. O silêncio dela era a confirmação que ele temia. É verdade? Ela levantou os olhos devagar. É. Leonardo respirou fundo, como se esperasse aquele soco. Você voltou para se vingar? Sim. De mim? De tudo. Ele passou a mão no rosto, andou alguns passos para longe, depois voltou. Por quê? Ela engoliu seco. Porque você destruiu meu pai. Leonardo parou. O quê? Meu pai era o contador da empresa. Ele foi acusado injustamente. Vocês o demitiram, humilharam, enterraram em silêncio. E você me ignorou.
Me apagou da sua vida como se eu nunca tivesse existido. Leonardo estava em choque. Como é que eu tentei falar com você. Eu implorei por ajuda. E você virou as costas. Eu não lembro de nada disso. Eu sei. Me diz seu nome. Seu nome de verdade. Ela respirou fundo. Beatriz Medeiros. E ali, naquele instante, ele viu a adolescente que andava de bicicleta no condomínio vizinho. A menina que sorria para ele quando o pai a levava para reuniões rápidas. A garota que ele beijou uma única vez no terraço dos fundos, achando que aquilo não significava nada. Meu Deus! Ele disse quase sem voz. Pois é. O silêncio entre eles agora era pesado demais para suportar. E então você voltou. Como jornalista, ele disse tentando entender. Eu voltei como quem não tinha mais nada a perder. Para se vingar de mim, do que você representava. Leonardo se afastou mais alguns passos, olhou o céu, fechou os olhos. E tudo isso era um plano? No início, sim. E agora? Beatriz demorou a responder. Agora, eu me perdi no caminho. Como assim? Ela se levantou. Ficaram frente a frente, outra vez. Eu não planejava sentir nada. Só justiça. Só dor. Só devolver para você um pouco do que eu carreguei todos esses anos. E o que mudou? Você. Ele piscou confuso. Você me olhou, me ouviu, me viu de um jeito que ninguém fez em 10 anos. Mas era tudo mentira. Era, até parar de ser. Leonardo olhou para ela como quem vê uma guerra por dentro. Você me enganou. Eu enganei a mim mesma. E agora? Beatriz deu um passo. Agora eu tô aqui. De verdade. Sem personagem, sem microfone, sem mais nada. Tá, e o que você quer que eu faça com isso? Nada. Ela engoliu as lágrimas. Eu só precisava que você soubesse. Leonardo balançou a cabeça, em silêncio, os olhos marejados, o rosto dividido entre a dor e a lembrança. Você me usou, Beatriz. Eu me usei primeiro. Você me fez sentir algo que eu não sentia há anos. Ela se aproximou mais. Eu também. E como eu sei que isso agora é real? Você não sabe. Silêncio. Então eu tenho que escolher entre te odiar ou te amar. Ela olhou nos olhos dele. Não. Você só precisa escolher se vai continuar olhando para mim ou virar as costas como da última vez. Leonardo respirou fundo e não respondeu. Naquela madrugada, Beatriz saiu da mansão sem saber o que restava de pé, mas sabia o que não estava mais. O plano, a vingança e, talvez, o próprio coração. A cidade ainda dormia. O sol engatinhava devagar no horizonte e a mansão agora parecia outra, silenciosa, melancólica, quase sagrada. As flores do jardim estavam úmidas de orvalho. O chão brilhava com a luz azulada da madrugada. Beatriz voltou, não com a câmera, não com o microfone, sem crachá, sem armadura, apenas ela, vestido amassado, maquiagem desfeita e o rosto mais verdadeiro do que em qualquer noite dos últimos 10 anos. Parou diante da porta dos fundos, onde a luz da cozinha acesa denunciava movimento. Respirou fundo, hesitou e entrou. Leonardo estava ali, camisa aberta, mangas dobradas, uma xícara nas mãos. Olhou para ela como se já a esperasse. Ela ficou parada por alguns segundos, apenas observando. Eu vim porque... Começou, mas não conseguiu terminar. Eu sei, ele disse com calma. Ela deu mais um passo. Não tenho mais nada para esconder. Eu sei disso também. Beatriz mordeu o canto dos lábios, os olhos úmidos. Ontem, eu queria te destruir. Leonardo assentiu devagar. E hoje? Ela respirou. Hoje eu só quero... existir, do seu lado, nem que seja por um segundo. Ele caminhou até ela, sem pressa, sem peso, como quem atravessa a própria história para chegar onde deveria ter estado o tempo todo. Parou a centímetros dela. Você quer isso mesmo sabendo do que eu fiz?
Ela disse com a voz falha. Você não é o que aconteceu com seu pai. Assim como eu, não sou o que deixei de ver. Ela fechou os olhos. Ele tocou seu rosto com as duas mãos. Firmes, gentis, reais. Ela chorava, silenciosamente. Mas não era dor, era alívio. Como se pela primeira vez em uma década alguém dissesse, fica, e ela ficasse. Os rostos se aproximaram, os narizes se tocaram primeiro, depois os lábios, devagar, com calma, sem pressa nenhuma. Um beijo, não de cinema, mas de verdade. Beijo de gente que quase não aconteceu. Beijo de quem se encontrou depois de se perder inteiro. As mãos dele na cintura dela, as dela no peito dele, os olhos fechados, as respirações entrelaçadas, o tempo suspenso. A vingança morreu ali, sem drama, sem cena. Morreu como morre o que nunca foi essencial. E no lugar dela, nasceu outra coisa. Uma entrega. Um silêncio. Um perdão que não foi pedido, mas que chegou. Minutos depois, Beatriz se sentou no balcão da cozinha, os pés descalços balançando no ar. Leonardo preparava café como se fosse um ritual antigo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, ela disse. Nem eu. Ele respondeu, servindo 2 xícaras. Mas eu não quero mais fugir. Ele colocou a xícara diante dela. Então fica. Ela o olhou. Ele sorriu. E ela também. Na varanda dos fundos, o dia finalmente nasceu inteiro. E pela primeira vez em anos, Beatriz sentiu que podia respirar sem peso, porque agora era só ela. Sem lente, sem microfone, sem plano, só pele, só toque, só amor. A primeira coisa que Beatriz sentiu foi o calor, não do sol, que entrava tímido pelas cortinas de linho claro, nem do cobertor leve que cobria seu corpo, mas da pele dele, Leonardo, deitado ao lado dela, respirando devagar, um braço por baixo do pescoço dela, o outro repousando sobre sua cintura, como se dissesse, sem palavras. Você está segura agora. Beatriz manteve os olhos fechados por alguns segundos. Queria registrar aquela sensação no corpo. Queria lembrar do cheiro dele, da textura da pele, do silêncio que não era incômodo. Era paz. Algo que ela nunca tinha sentido ao acordar ao lado de alguém. Virou o rosto devagar, sentindo os lençóis deslizando com ela. Leonardo já a observava. Bom dia, disse ele, com a voz rouca de sono. Bom dia. Respondeu, com um sorriso que ela não sabia que ainda sabia sorrir. Ele passou os dedos devagar por uma mecha do cabelo dela. Dormiu bem? Pela primeira vez em anos. Ficaram em silêncio por um instante, mas era o tipo de silêncio que abraça. Tá com fome? Ele perguntou. Ela assentiu, preguiçosa. Leonardo se levantou com calma, vestiu a camisa jogada na cadeira e saiu do quarto. Beatriz ficou ali, olhando o teto, o coração leve, a mente finalmente quieta. Ela não era mais a repórter, nem a filha ferida, nem a mulher em busca de vingança. Aquele quarto, naquela manhã, ela era só ela. E isso era tudo o que ela precisava ser. Pouco depois, ele voltou com uma bandeja. Café, suco de laranja, frutas cortadas com cuidado e uma torrada com geleia no prato preferido da mãe dele. Um antigo com bordas douradas. Caprichei, disse colocando a bandeja sobre o colo dela. Ela riu. Tá tentando me comprar? Não, só tentando te convencer a ficar. Ela pegou uma fatia de manga com os dedos e colocou na boca. Mastigou devagar, sem tirar os olhos dele. Eu não vou publicar nada. Sobre a festa? Sobre a gente. Leonardo se sentou ao lado dela na cama. Tem certeza? Absoluta. Tem histórias que não pertencem ao mundo, só ao coração de quem viveu. Ele sorriu. E essa é uma delas? Essa é a principal delas. Então, e agora? Beatriz o olhou com o rosto calmo. Agora a gente pode tentar viver, do nosso jeito, sem passado gritando, sem culpa contaminando, só tentar. Leonardo assentiu.
E se não der certo? Ela sorriu. Então pelo menos a gente foi sincero até o fim. Ele encostou a testa na dela. Obrigado por voltar. Eu não voltei pela matéria. Eu sei. Eu voltei-se porque tinha algo dentro de mim que só você poderia curar. Ele fechou os olhos. E você é o que eu nem sabia que estava procurando. Beatriz segurou a mão dele entre as dela. A vida é engraçada, né? Por quê? Porque eu vim atrás de um furo de reportagem. Ela fez uma pausa, sorriu. E encontrei o furo no meu próprio coração. Leonardo beijou o dorso da mão dela. Às vezes, o verdadeiro furo é o que a gente sente, não o que a gente grava. Ela assentiu. E esse, eu quero guardar só pra mim. Na janela, a luz do sol preenchia o quarto devagar. Na bandeja, o café esfriava. Mas entre eles, tudo começava a se aquecer. Devagar, real, verdadeiro. E ali, naquela manhã silenciosa, duas pessoas deixaram de ser passado e começaram a ser futuro. Meses depois daquela manhã, Beatriz e Leonardo já não se escondiam atrás de máscaras. Ela voltou a trabalhar, mas agora só com pautas que realmente tocavam vidas. Ele reestruturou a fundação e criou um projeto com o nome do pai dela. Convidou Beatriz para ser madrinha. Eles ainda tinham feridas, mas agora sabiam cuidar um do outro. E se há algo que aprenderam juntos, é que amar não é esquecer o passado. É construir um presente com espaço para curar o que doeu. Lá fora, a vida seguia, mas ali dentro, duas pessoas tinham aprendido que o amor, quando é de verdade, não precisa de plateia. Só de coragem. Agora me conta. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Deixa seu like se essa história tocou o seu coração. E compartilha com alguém que também acredita no poder do amor. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, lembra, o amor mais bonito é aquele que a gente vive de verdade.